Mas primeiramente eu gostaria de agradecer você por estar batendo esse papo aqui pro Projeto Empreender Mais, né? Como eu te falei, esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que têm um sonho de ter um negócio próprio. E agradeço Uhum. muito por você estar aqui, investindo seu tempo nesse projeto, e eu tenho certeza que a sua história aqui vai ajudar muitas outras histórias, beleza? Beleza, imagina, eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder contribuir, né, de alguma forma, porque eu também acredito muito nesse conceito do empreendedorismo, né, pode Uhum. mudar a vida de muitas pessoas. Então, fico feliz pelo convite. Legal, legal. Eu vi aqui no seu link aqui, que você fala, nossa, deixa eu até ler aqui que você colocou que eu achei bem legal. Um caso sério Uhum. com o empreendedorismo digital, né? Vamos falar bastante sobre Sim. isso, mas antes disso eu Uhum. gostaria que você se apresentasse. Sim. Bom, eu sou a Débora, tenho 29 anos. Hoje eu atuo não só como empreendedora, mas eu também tenho um trabalho CLT. Uhum, Acho que é importante, né, também a gente falar disso, né, que não sim, é aventura também empreender e nem colocar, né, uhum, em risco aí também nossa saúde financeira e tudo mais. legal. Então, eu hoje também estou finalizando uma faculdade de Direito. Uhum, Então, eu sou muito da busca pelo conhecimento, apesar de empreender, também sempre tem um paralelo aí de novas buscas, né? E acho que tudo se agrega. uhum, Então, na verdade, o empreendedorismo acabou me escolhendo. Tem aí uma uhum, história, né? Não sei se a gente vai adentrar mais a fundo aí. uhum. E né, hoje atuo como estrategista digital e também tenho um trabalho CLT na área jurídica também, dentro de uma empresa. Ah, que legal. Vai ser bem bacana a gente conversar sobre isso, porque dessa dupla jornada, né? A pessoa trabalhando Sim, CLT e ainda tendo o seu negócio também. Nossa, vai ser bem legal, porque tem muitas pessoas nesse formato também, é, vivendo isso, né? Vai ser bem legal aqui a sim. gente aprender com você como tá sendo para você, né? Hoje você Uhum. trabalha com o quê no CLT? Hoje no CLT eu trabalho no jurídico de uma empresa. No Eu sou jurídico? auxiliar jurídico, isso. Eu Uhum, trabalho com diversos ramos do direito. Eu trabalho com direito do consumidor, que de certa forma também impacta direto no que eu atuo no digital, então tudo se complementa. uhum, Trabalhista, parte civil, tem bastante contato com bastante áreas do direito. Então, uhum, é um trabalho que eu aprendo bastante, então eu fico feliz também, apesar de ser CLT. É um CLT que eu estou na minha área também de formação e que eu também pretendo depois advogar, né? E uhum. empreender também, que a gente acaba empreendendo em todas as áreas da nossa vida, né? Sem dúvida. Então, a advocacia também exige, né, um empreendedorismo, né, um posicionamento digital também. Que Então, legal. tudo se complementa. Que legal, que legal. Empreender não é só empreender, não é só ter negócio, né? Empreender é ter uma Sim, mentalidade empreendedora, né? sim, Tem muitos casos, né, que a gente fala que é o empreendedorismo, que as pessoas se sentem como dono trabalhando dentro de outras empresas, né? Ela sente e age e tem essa mentalidade empreendedora trabalhando para outra pessoa, né? uhum, É, sim, quando a gente conversa com bastante pessoas aqui no projeto, a gente fala muito sobre isso, né? Que o empreender não é apenas ter um negócio. Empreender é um jeito de viver, um jeito de viver, levar a vida. E você sim, colocar essa mentalidade empreendedora aonde você está, que é o mais importante, né? Então, você trabalha na área jurídica dentro de uma empresa. Trabalha há quanto tempo? isso. Já tem 2 anos. Dois 2 anos, um anos? pouquinho mais de 2 anos, 2 anos e 2 meses, mais ou Ah, menos. uhum, Entrei como estagiária, né, na área jurídica, através da faculdade, do curso da faculdade, e uhum, acabei sendo efetivada, e hoje flui muito bem. Gosto uhum. bastante de trabalhar lá e atuar lá também, nas áreas que eu atuo. Eu sempre aprendo, né? Que legal. Bastante. Que legal. Então você está nessa empresa, pretende continuar com a sua formação, trabalhar com isso e também ter o empreendedorismo, essa questão do digital também junto com você. Sim, com certeza. Em Uhum, paralelo, né? Na verdade, a gente sempre tem que dar um passo à frente, né? A gente que busca um pouco mais aí, né, tem um pouco mais de, digamos, ambição, assim, né, em uhum, atuar em outras áreas. Acho que eu, pelo meu modo de ver, é o que me mantém ativa, é o que mais me faz feliz, né? E a uhum. advocacia, além de tudo, e o empreendedorismo também na área que eu atuo do digital, né? Eu Uhum. consigo ajudar pessoas, né? Legal. Então, são duas áreas que eu acho que, para mim, o empreendedorismo, claro, todo mundo quer faturar, todo mundo quer trabalhar, quer vender, mas acho que, acima de tudo, poder ajudar outra pessoa, impactar a vida de outra pessoa com o seu trabalho. Então, no direito eu vi muito isso, né? Foi uma área que eu acabei escolhendo. Eu tenho uma outra formação que não tem nada a ver, então eu acabei mudando totalmente de área porque eu, com o empreendedorismo, conheci o direito. E aí eu Uhum. falei, não, eu quero poder aprender mais, quero ter conhecimento, porque eu acho que o direito é uma área que todo mundo deveria conhecer.
É Uhum. muito triste você ver alguém que não tem ou que leva um prejuízo por uma falta de conhecimento jurídico, uma falta de respaldo também. Uhum. Então, acho que complementa muito até no meu trabalho do marketing, que eu posso orientar a pessoa, né? É muito mais que você postar um vídeo no Instagram, muito mais que você postar um vídeo no YouTube e você saber o que que você precisa ter o respaldo, o que que você precisa cuidar, né? Às vezes você também tá ali pegando dados de cliente, você nem sabe que você pode estar fazendo, né? Uma coisa errada, você pode estar Uhum. impactando negativamente uma pessoa. Então, acho que tudo se complementa e eu quero unir Ah, as que duas legal. áreas na minha atuação. Que legal que você está achando o caminho aí da junção de tudo isso, né? Mas me conta um Sim, pouquinho sim. antes da advocacia, você falou que fez outra formação. Queria explorar um pouquinho antes também a sua vida, um pouco ali na infância, é, Sim. a sua vida profissional, nas escolas, como que foi? Então, eu considero que eu tive responsabilidades muito cedo. Aqui no Vale do Paraíba, né? Você é de Pinda, né? Acho que Uhum, você deve conhecer também que Taubaté é muito uhum, forte a Volkswagen, né? E o Senai, essa questão sempre foi muito uhum, forte da indústria aqui na região. Então, meu pai, né, trabalhava na Volks uhum. e eu tive a oportunidade de fazer o Senai, né? Com aquela questão do pai trabalhar, a gente poderia Sim. fazer o Senai e Uhum. ser, né, o jovem aprendiz. Então, eu fui jovem aprendiz da Volks. Então, eu entrei Legal. nessa área totalmente de Senai, de exatas e Uhum. tudo mais. Então, eu fiz o Senai, comecei a trabalhar na Volks. É, fiz faculdade de eletrônica automotiva na FATEC. Nossa. Uma área totalmente diferente, que a base é engenharia, né? Uhum. E me formei, porque eu sou muito assim, de começar e terminar. Que Mesmo legal. que eu acho que sempre a gente leva um aprendizado. E eu tive Uhum. uma matéria na FATEC que era empreendedorismo. Eu achei muito Uhum. legal que o curso, né, da FATEC eu atendi para muitas pessoas, que é um curso gratuito, né, do governo. Uhum. Então, né, foi essencial para minha formação. Eu saí Que legal. Que legal. da escola, assim, eu tinha já essa. Na escola eu já tinha algumas habilidades com parte de vídeo. Eu sempre gostava usava aquele Movie Maker, fazia vídeo, Movimento. tinha, Uhum. tinha apresentação, eu queria fazer diferente. Minhas amigas compravam as ideias e todo mundo falava. E eu cogitei fazer publicidade e propaganda lá na época, né, lá mais de 10 anos atrás. Uhum. Mas era uma área muito distante aqui para quem era do Vale do Paraíba, né? Era uma questão de pensar assim, nossa, só no, na São Paulo, em São Paulo, que vai ter oportunidade de emprego para uma área dessa. Sim. Então, eu não imaginava. Então, pela questão do mercado, né, aqui próximo, eu acabei indo pro que estava a tendência, né, e não quis arriscar de fazer uma faculdade de publicidade e propaganda. Uhum. E aí eu acabei fazendo o curso da FATEC. Eu acabei optando por sair da fábrica por minha escolha, né, aderir ao PDV, Uhum. porque eu, quando cheguei lá, é o que você falou da mentalidade. Quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando na linha de produção, eu pensei, não acredito que eu vou ficar fazendo todo dia as mesmas coisas, Uhum. né? Quando a gente vê isso, E aí é difícil dá um de baque. ver, né? É difícil ver. Você Então eu trabalhava na linha de peguei e falei, não, produção? na linha de produção. Uhum. Nos meus 18 anos já comecei a trabalhar e é muito intenso, é muito, né, Eu exige imagino. muito do físico. Mas Uhum. mesmo assim, eu terminei a faculdade ainda trabalhando lá, mas eu Uhum. aderi e falei, não, eu vou, né, aproveitar essa oportunidade do incentivo, né, do plano, Legal. para poder buscar, porque eu ainda sou nova, ainda tenho como arriscar, né? Quando você Sim. entra, né, às vezes você tem família, eu entendo que é complicado Fica mais difícil, e né? é mais difícil. Então eu fiz isso, eu saí no intuito de, né, de estudar, de prestar concurso e tudo mais. E acabou que eu comecei a. Como tudo começou quando eu comecei a pegar roupas minhas, eu meio que consumia bastante, e acabei falei, não, eu me organizar, vou vender algumas coisas minhas aqui no Facebook e tudo mais, e comecei a vender umas coisas Hum, minhas. Aí eu falei, não, legal. daí acho que eu tenho né, comecei a me identificar, as coisas foram acontecendo, não foi assim. Eu parei e falei, ah, vou ter um negócio. Uhum. E aí acabou que eu começou a dar certo, eu comecei a trabalhar com vendas de roupas Legal. e sempre tive assim um feeling também para as roupas e tudo mais, a mulherada gostava. Eu trazia Uhum. coisas de qualidade, aí eu abri, né, o CNPJ MEI e Nossa, que comecei a legal. trabalhar com algumas marcas. Tá. Aí Uhum. comecei a trabalhar com algumas marcas e tudo mais, e também buscando conhecimento. Fiz curso em São Paulo de personal stylist, porque eu não queria só vender, né? Hum, Eu queria fazer, sempre impactar positivamente. Eu não queria empurrar uma peça para alguém, eu queria empurrar, né, uma autoestima, levantar, né? E que sempre foi legal. muito legal. Só que aí eu comecei a ter dificuldade, alguns impasses, que você começa a analisar como empreendedor, né? Questão de tamanho, de grade. É bem complicada essa questão de trabalhar com roupa, ainda mais sem ter um ponto físico, né? Para a Uhum. pessoa experimentar e tudo mais. Mas eu levava em casa mesmo, a famosa, né, popular sacoleira. Sim, sim. E aí, como eu tinha sempre habilidade com
o Instagram, eu comecei já a postar no Instagram. Na época das roupas ainda era bem alto o Facebook. O Facebook era bem alto. O Facebook era bem alto antes. Mas A eu entrega sempre era gostei da maravilhosa, parte né? digital. A entrega era ótima. E tinha a questão já do meio que não era ainda tão esse marketplace, mas Uhum, era, né? uhum, E acabava fluindo natural. E nisso tava começando o Instagram. E eu uhum, falei, não, o que que eu posso vender que não exija tanto de mim, né? Ter que me deslocar, que as pessoas possam comprar e não tenha tanto esse problema de troca, né? uhum, E aí eu pensei em bolsas uhum, femininas. Então eu conheci uma marca muito legal. Eu virei revendedora dessa marca. E uhum, eu falei, vou criar um site de vendas. Aí eu criei um site de vendas com uma agência, assim, tudo do zero, assim. Eles fizeram o site do jeito que eu queria. uhum. E nessa época eu tive um bom relacionamento com a marca. A marca me colocou a minha loja online como referência da venda no varejo no site deles. Legal. Então eu comecei a ter uma venda para o Brasil todo. Uhum. E assim Ô, foi Débora, seguindo. só o seu Pode celular abaixar ele um pouquinho. Eita. abaixar. Ah, caiu, né? É isso aí. E aí eu comecei a trabalhar com um site, com e-commerce, né, de vendas. Foi toda uma trajetória aí, né? Uhum. E Legal. começou a pandemia. Daí eu tive que fazer uma escolha em parar de vender online. Né, que era um investimento alto. E na pandemia, né, não se tornou um item tão essencial, né? Então eu pensei, não, eu vou parar. E aí, com essa questão, eu parei, achei melhor, já estava cursando o direito imparcial, né? E aí eu peguei e parei um pouco, falei, não, vou reanalisar, vou estruturar. Comecei a vender coisas de bijuterias femininas que tinham menor custo, né, de Uhum. investimento. Então, eu comecei, aí começou a pessoas me procurarem com a pandemia, porque teve um boom de empreendedorismo, que as pessoas, né, perderam os empregos e começaram a Sim. tentar, né, se reinventar. Uhum. E aí as pessoas vieram me procurar para saber o que que eu fazia, o que que eu tinha feito no Instagram, que gostavam do que eu fazia, do material que eu produzia quando eu tinha a loja e o que eu ainda trabalhava. Uhum. E foi uma escolha que as pessoas me escolheram para ensinar elas né, a cuidarem das redes sociais. E também, daí, né, eu comecei a dar consultorias e elas Legal. começaram a falar: não, mas eu quero do jeito que você faz. Uhum. Né, eu queria que você fizesse para mim, eu gosto do jeito que você faz. É muito difícil despender tempo e também ter, Uhum. né, a paciência ali de ter esse cuidado do planejamento, ali do cuidado das redes sociais. Uhum. E assim foi. E aí que eu comecei, de fato, no marketing digital, né, nessa estrategista, como atuar como estrategista digital. Legal. Débora, vamos lá, é bastante coisa. Deixa eu Muita tentar. informação. Deixa eu tentar entender tudo. Então, você, Uhum, pelo que eu peguei um pouquinho, você tinha um trabalho bem legal, né? Porque, uhum, para quem aqui é do Vale do Paraíba, da região aqui de Pinda, Taubaté, São José, sabe que trabalhar na Volks era um trabalho bem, assim, legal. Era um trabalho que muitas pessoas almejavam entrar. As montadoras, né? Eu também vim do sim. Senai, eu vim de curso técnico, eu sei a realidade, como foi nessa época, né? O Uhum, pessoal sempre lutou para entrar nessas fábricas. Então você tinha ali esse emprego, você já tinha ali entrado como aprendiz, então, né, tinha de uhum, certa forma uma certa segurança ali com esse emprego, né? sim. E depois da faculdade você falou que teve um período, uma matéria de empreendedorismo, né? E que ali Isso mesmo. despertou algo em você que, quando você olhou para dentro da fábrica, pensa, nossa, que é o que acontece com muitas pessoas. Quando ela pensa assim, nossa, se daqui 5 anos eu estiver no mesmo lugar, será que eu vou estar feliz? Aí fala, não, não vou estar feliz. E aí já começa a Sim. querer pensar em outra coisa, né? Aí Uhum. aconteceu isso com você, né? Como se fosse pedir conta, né? Entrou pro programa, né? Fala É. assim, eu peço conta aqui, e esses programas bem Uhum. legais que ajudam nesse momento, né? E entrou pro empreendedorismo. Exato. É isso, né? Foi Aí isso mesmo. começou a sua Uhum. vida, mas nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado em empreender antes de ter contato com essa matéria, com essa ali na escola, na FATEC. Nunca tinha pensado. Empreender, assim, nunca tinha pensado. Foi uma Uhum, coisa que foi despertada mesmo com o andar, né, da minha jornada, com uhum, acesso à informação, né, que eu acho que é muito importante. uhum. Porque se nós não estamos em lugares que despertem, que provoquem, né, nosso instinto ali, não adianta você também ter e não saber para onde ir, né? Tem que ter um caminho. Até nessa matéria de empreendedorismo, nós aprendemos a fazer um plano de negócio. Foi muito Legal. legal. Uhum. Então, achei muito bacana essa grade, né, da FATEC em ter Nossa, mas é essa muito bacana matéria aí. mesmo. É o que está faltando muito, Sim, né? sim. Porque as faculdades eles ensinam muito técnico, mas às vezes não ensina a pessoa a vender,
a pessoa empreender, a ser dono do próprio negócio, né? Isso, Uhum. você falando isso e você foi impactada com isso, é bem legal, bem legal. Dá pra ver que Sim, tá mudando algumas coisas, né? sim. E isso Bem legal. até já tem alguns anos, né? Já tem, eu me formei em 2016 na FATEC. Então, Então, para olha a que legal. época, era algo mais, né, até que revolucionário dentro Sim, de uma sem grade dúvida. curricular. Sem dúvida, porque ainda tem lugares que não tem, né? Não tem. Sim, Quando tem, é muito básico mesmo, né? Algo é, muito passado por cima, assim mesmo. Mas que legal, Débora. Aí sim. depois você, aí em um momento de desapego, quis desapegar de algumas roupas, aí descobriu a Uhum, vendas, descobriu que você sim. tinha um pouco de talento de vender aí, e começou a Uhum. vender pelo Facebook, viu que deu muito certo. Aí você começou a comprar roupas novas para revender? Isso. Comecei a abrir o CNPJ, né, para pegar Uhum, de marcas mesmo. Lá em São Paulo tem, né, a região lá do Bom Retiro. Tem uhum, muitas marcas bacanas de um preço mais acessível, né? E uhum, comecei realmente a revenda, né, de roupas mesmo. uhum. E como que foi esse período dela? Que você saiu da fábrica e começou a Uhum, empreender, começou a ver ali seus esforços, uhum. tendo um retorno com seus esforços. Como que foi, né? E também a questão do sair daqueles dia 5 dia 20, né? Aí depois não tem mais isso, depois é por você mesmo, na sua correria. Como que foi esse período? Bom, foi bem desafiador. Ao mesmo tempo que você ganha liberdade, né, você ganha responsabilidade, né, que só depende de você. É Uhum, uma segurança, né, o dia 5, dia 20. Mas uhum, quando você sai, eu, né, claro, tive a oportunidade de sair com um valor em caixa para poder trabalhar e fazer esse giro. uhum, Então foi bem desafiador e eu era também muito nova, né? sim, Tinha lá meus 24 anos. uhum, Então, para ter uma mentalidade de saber organizar, né, a vida financeira, acho que foi o maior desafio, assim, de conciliar tudo, né? Que eu uhum, teria que me organizar, que eu não poderia confundir, né, o meu salário com os meus faturamentos. Então, foi meio que foi desafiador, foi bem complicado, assim, nesse uhum, aspecto, né? Hoje acho que a gente tem muito mais informação, já tinha bastante, mas acho que para meio que sozinha, assim, foi bem desafiador. Então, até que eu busquei um outro curso, que foi de administração na ETEC. E eu uhum. fiz esse curso técnico lá também e me ajudou bastante. Então, tudo que eu tinha, né, esse receio, eu falava, não, vou buscar a informação que eu quero Que aprender. legal, que legal, Então, acho que isso foi uma coisa boa de se buscar e eu gostei bastante do curso, me ajudou muito nessa questão financeira. que legal, que legal. E como que foi a recepção dessa mudança aí na sua vida e de seus pais? Eu recebi bastante apoio. Uhum, Eu sei que para muitas pessoas é complicado, os pais, né, querem muito que o filho entre numa multinacional, né, que tem essa questão, né, da segurança. uhum, Isso é muito cultural, né? sim, Mas graças a Deus meus pais me apoiaram muito. Na verdade, meu pai mesmo assim, né, que viveu a vida inteira lá, né, ele nem tinha pretensão que eu entrasse, né, que eu tentasse a prova. E eu tentei porque era a minha referência, eu tinha, né, via ele, sabia que era uma questão de segurança e era importante, era uma oportunidade. Então eu busquei fazer, né, a prova do Senai e quis e deu certo. uhum, Mas quando eu também falei que, nossa, acho que não é isso, uhum, eles me apoiaram, né, até pela questão da saúde. uhum, Um ano que eu estava lá na fábrica, eu tive inflamação no ombro. uhum. Então, para poder poupar e poder ter mais uma qualidade de vida melhor, eu tive a sorte de ter o apoio também. Que legal. Isso é importantíssimo, né? Que bacana. Sim, Ô, Débora, e depois das roupas, você foi pro e-commerce, foi isso? pro e-commerce de bolsas femininas, De isso. bolsas, né? E você Uhum, mesmo que construiu tudo ali, você mesmo que fazia tudo, como que era? era. Fui eu que fui buscar tudo, né? Eu sempre tive essa gana assim, se eu não sei, eu vou buscar saber quem sabe, ou eu vou aprender, vou ver na internet. Então, busquei uma agência para me ajudar a fazer o site, né? Mas quem alimentava, né, toda essa questão era eu também. Fazia, e tinha que fazer a escolha das bolsas, também fazia, alimentava, né, o e-commerce também. Uhum. Ia no correio, recebia os pedidos, fazia o atendimento. Era tudo eu que Tudo fazia, você assim. mesmo, fazer tudo. Sim, uhum, Hum. Bem corrido, uhum. né? E como que Sim, foi? bem Deu corrido. certo? Como que foi, assim, esses empreendimentos que você deu? Foi. Deu certo? Deu muito certo. Eu acho que tudo tem um período de validade de oportunidade. Acho que nem Uhum, tudo, é muito difícil um negócio que seja constante, né? uhum, No online, no caso, né? O uhum. e-commerce sempre tem novidade, sempre tem. Então, acho que você tem que surfar a onda do momento. Então, Ah, eu interessante. consegui ali essa oportunidade de trabalhar com essa marca, né? De bolsas, e como eu falei, eles me indicavam,
eles são atacadistas, então ele vende para grandes redes aí, né, Uhum. de venda no varejo, mas no físico. Na questão, na época, não tinha. Então eles me indicavam e eu tinha esse portal aí que as pessoas chegavam, né, de uma forma mais fácil, né? Na época, para a época, era muito bom. Era como estar Sim. com um anúncio, né, no próprio vendedor. Uhum. Uhum. E aí chegou um momento que além da pandemia, eles fizeram um e-commerce próprio de varejo. Então meio que essa porta acabou se fechando Entendi. do período ali que eu era indicada para revenda no varejo, né, para o cliente final. Eles Uhum. só faziam um atacado mesmo. Uhum. Então, acho que eu aproveitei esse momento bastante, durou em torno de 2 a 3 anos, que eu aproveitei bastante essa questão da venda online. E foi um período muito bom, deu muito certo, mas aí eu tive que escolher, falar, não, acho que eu aproveitei o momento, mas não, o momento não vai dar, vou pensar uma próxima coisa para eu trabalhar. Uhum. E aí acabou acontecendo a questão da consultoria, de vender o meu serviço, né? Que, Uhum. em certa forma, depois ficou melhor ainda, porque eu sempre tive essa visão de reduzir o investimento e, Perfeito. né, ter um rendimento final mais tranquilo. Uhum. Legal. O nome do seu negócio hoje é Viena Comigo. É Viene comigo. É Viene que o meu Comigo. site, o nome era Viene, que é o Uhum. verbo vir em italiano. Legal. E porque na época foi muito difícil escolher um nome para o e-commerce, eu queria um nome curto, de impacto, né, que as pessoas fossem fáceis de visualizar. Uhum. E foi o que saiu na época. Uhum. Então, depois que eu encerrei o e-commerce, e aí eu comecei a trabalhar com consultoria, como estrategista, aí eu coloquei o Viene comigo, né, de verbo de vir comigo, para aprender, para saber, para ter o conhecimento aí do digital. Uhum. E aí começou com essa oportunidade das pessoas pedirem pro seu serviço, né? Gostar do que você fazia. E, Sim, e você foi vendo, nossa, aí tem um negócio também, né? Aí tem um negócio e sim. começou a fazer as consultorias, depois fazer para as pessoas mesmo, né? Conta um Uhum. pouquinho do seu trabalho agora. O que que você faz? Qual que forma que você faz? Bom, hoje eu gerencio o Instagram de alguns negócios variados, né? Uhum. E hoje eu faço a questão do planejamento ali, né, dos conteúdos. Tem que ter um estudo todo de cada área, né, da atuação. E com a mutação aí do Instagram constante, também tem que estar analisando o que gera impacto, o que não gera impacto. Então, é um trabalho, assim, bem de estudo tambim, né, Imagino. do perfil das pessoas que consomem conteúdo. Então, Uhum. basicamente, eu faço a criação de posts, né, tanto em vídeo quanto em imagem, né? E a minha questão é que eu não sou design, né? Que eu não Uhum. fiz a formação, eu Sim, aprendi, né, para fazer para mim. Então, legal. eu tenho um pouco mais do feeling da questão de analisar essa questão da estratégia, não só criar posts ou criar, né, conteúdo de venda, mostrar o produto, mas entender a pessoa por trás que está querendo consumir aquele produto, mas antes disso ela vai consumir uma informação para ela chegar até o seu produto. Então, eu faço esse estudo e reproduzo em posts, em conteúdos, em vídeo e em imagem também. Que legal, que bacana. Nossa, que bacana. É um trabalho hoje que é muito necessário, né? Muito necessário, Sim. porque eu falo que antes das pessoas comprarem o seu produto ou o seu serviço, elas te compram primeiro. E o Instagram é Uhum. uma excelente opção para você contar a sua história, né? É Sim. aquilo que você falou, eu tento entender primeiro, né? Não só ficar postando, para entregar, para criar uma história, né? Que a gente chama no marketing digital de storytelling, né? A gente conta a Uhum. história, né? E você faz todo esse trabalho. Sim, Hoje está com faço bastante esse trabalho. pessoas? Hoje, por eu também trabalhar CLT, eu tenho, né, um pouco mais reduzido. Hoje Uhum, eu tô com 4 clientes, né? Um deles é a Trifólio uhum. e das áreas diferentes, variadas, assim. Então, exige bastante tempo, assim, de trabalhar, né? De pesquisar, de Eu fazer o imagino. conteúdo assertivo. Então, hoje eu tô com 4 fixo, né? Uhum. De cliente. E é só você hoje. Hoje só eu também. Uhum. Isso começou bem lá na pandemia mesmo. Foi bem na pandemia mesmo. Foi bem no auge da pandemia. Foi a irmã de uma amiga até que ela começou, ela saiu também da empresa, ela queria trabalhar com semijoias. Uhum. E aí ela falou: Não, eu quero que você me ensine, mas eu quero te pagar pelo que você vai me ensinar e tudo mais. E foi ali do zero, com uma oportunidade de um produto que eu ainda nem sabia que eu tinha, né, que era o meu serviço. Eu tive Aham. que criar do zero e falar, entender como que eu ia vender essa questão da consultoria. Uhum. E foi acontecendo, e aí depois apareceu mais. Eu transito muito às vezes também entre clientes, né? Às vezes é difícil pessoas que ficam fixos, porque eu não quero mesmo que elas dependam de mim, né? Eu Ah, não que faço legal. uma coisa
para eu ter a informação, né, para mim. Eu falo, Entendi. né, tenho o cliente, eu falo, não, você faz assim. Até porque para gerar essa independência também, porque o Instagram precisa de um rosto, né? Sem dúvida. Então, tem negócios que precisam que a pessoa produza o conteúdo. Então, eu falo, olha, eu não vou fazer milagre, né? Eu Uhum. preciso que você me ajude, eu preciso que você apareça, porque postar foto lá do produto não vai ajudar, né? Então, é toda uma mudança de mentalidade. Então, já nesse tempo aí, nesse período de quase acho que 3 anos, né? 3 anos. Já transitaram alguns clientes de consultoria, ou, né, ou que eu fiz o marketing também acabei deixando a pessoa independente, né? Que Você bacana. consegue, né? Então você aprendeu a fazer, você consegue fazer. E a pessoa faz um investimento inicial e depois ela consegue desenvolver e aplicar né, esse investimento em outras áreas do negócio dela. Então eu acho importante também. Ah, que legal. Então, hoje você tem esses dois modelos de negócio. Tanto cuidar, Sim. gerenciar a rede social da pessoa, que às vezes ela mesma não quer Uhum. fazer, ela quer deixar com você. E você faz Sim. assessoria também. Que Sim. legal. Uhum. Bacana. Isso. E isso surgiu de uma oportunidade de uma amiga que estava. Foi. Olha que legal. É porque assim, eu Sim. gosto de entender como que os negócios começam, né? Porque assim, Uhum. a gente sempre fala aí no empreendedorismo que a pessoa começa com a necessidade ou com a oportunidade, né? E eu Sim. tento visualizar onde está isso, onde realmente, onde está a necessidade, onde está a oportunidade, né? E no seu caso aí foi realmente o trabalho bom que você já fazia e o Uhum. pessoal pedindo. Que legal. Sim. Aí você falou que encontrou a advocacia no empreendedorismo. Como que foi isso? Foi. Bom, como eu comentei, eu fui fazer o curso de administração da ETEC. Uhum. E lá dentro do curso tinha uma matéria de legislação, né? Aí tinha essa questão, né, dessa parte. Teve algumas situações da vida também que aconteceram, questão de problemas pessoais que eu ajudei pessoas próximas. Então acho que foi sempre a habilidade de resolver problemas no final, Perfeito, né? perfeito. É Então eu isso que eu tô falei, não, vendo. eu quero, né? É isso que eu E tô aí eu vendo, falei, essa não, habilidade e a questão de querer ajudar o próximo, né? sim. Que é a E essência aí do empreendedorismo, aconteceu. né? A essência é você ajudar, né? Antes de você querer vender, você querer ajudar alguém. Uhum. E aí eu sempre tive muito forte essa questão do estudo, né? Apesar de empreender, apesar de tudo, eu gostaria de fazer um bacharel, que eu ainda não tinha. Uhum. E eu pensei, vai ser na área do direito. Que legal. E aí eu comecei e aí fui me aprofundando. Tá? Agora eu tô concluindo. Uhum. E Que foi aí legal. que, sempre na busca do estudo, acho que é uma coisa que eu reforço sempre, que eu tento incentivar as pessoas, né? Porque às vezes muitas pessoas, às vezes com essa questão do empreendedorismo do digital, acabam deixando de lado um pouco essa questão da formação ainda. Eu ainda Uhum. reforço muito que é importante, porque cada vez que eu fui buscar um pouco mais de informação, eu tive um resultado bacana. Então, Que legal. foi aí que veio essa questão do direito, né? Que legal. Que legal. Que legal. Então, você é uma pessoa que gosta de estudar bastante, né? Já vi Sim, aí, tem bastante formação, né? E sim. como tá sendo essa dupla jornada? Que aquilo que a gente falou desde o começo, deve ter bastante pessoas também com essa história, né? Porque Uhum, o legal aqui da gente bater esse papo é a gente conectar a história com histórias, né? As pessoas se sim. veem assim, na história do outro e falam, nossa, isso eu também tô passando por isso. Como tá sendo pra você? Olha, não é fácil. Se eu não tivesse o apoio, né? Hoje eu tenho o apoio dos meus pais também, Uhum, né? Na questão da força, né? Eu moro com eles também. uhum, Então, né? Meus pais sempre me incentivam bastante, sempre incentivaram nessa questão do estudo, da dupla jornada. Então, eu não tenho, né, que travar uma outra busca além né? Tem muita gente que além de estudar tem que cuidar de uma casa, então sem tem dúvida. filhos, Tem né? outras Então, jornadas, né? tem outras jornadas. Então, para mim não é fácil, mas eu entendo assim que ainda assim não é das mais difíceis. Então, Entendo. é bem árduo você, né, acordar, trabalhar até às 6, eu saio vou para a faculdade à noite. Na questão dos meus almoços, dos meus intervalos, final de semana, eu também não tenho essa tranquilidade de, chegou sexta-feira, esqueci de tudo. Não, Uhum, nunca eu tenho a cabeça vazia. Eu sempre aham, tenho alguma coisa, sempre tô pensando em conteúdo, a cabeça a milhão, eu vejo uma oportunidade de criação, então é o tempo todo alerta, né? Então, às vezes, com certeza chega uma hora que dá um cansaço. Às vezes você sem fala, dúvida. nossa, preciso descansar a Descansar. mente, que hoje eu não Uhum, faço tanto meus trabalhos, né? uhum, Exige mais da minha mente. Eu faço até um comparativo. Eu falo, quando eu trabalhava na fábrica, eu tinha mais esforço físico, não precisava sim. pensar tanto. E hoje a minha cabeça, né, é o tempo todo ligado. Então, às vezes eu tento falar, não, nossa, eu preciso dar uma relaxada, eu preciso dar uma aliviada. É, E e eu mas creio que gerenciar ainda redes sociais de outras pessoas, acho que deve ser uma responsabilidade muito grande, né? Porque sim. ainda mais de 4 pessoas ainda, de 4 empresas ainda, nossa, é Uhum. bastante coisa. Mas me fala assim,
no detalhe, assim, como que é a rotina? Você trabalha de qual horário no CLT e depois como que você faz para fazer as suas Para postagens, para conciliar. conversar, para conciliar tudo isso? Eu trabalho das 8 às 18 na empresa Das 8 né, às que eu atuo, 18? das 8 às 18, de segunda a sexta. Que maravilha. Das 8 às 18. Daí Uhum, tem uma hora de almoço. uhum. E agora, atualmente, estou de férias da faculdade, estou indo para o último semestre, né? Mas aí eu saio direto do trabalho e vou para a faculdade, né? Que começa às 7 e vai até às 10, 10 e meia, depende muito do dia. Uhum. E aí a criação do conteúdo vai ali, né? Meio que concomitante, né? Não tem um paralelo na hora do almoço, Uhum. é, né? Que a gente acaba tendo que dar uma atenção. E nos finais de semana eu tento parar, né? Planejar, para ter uma semana mais tranquila. Então eu já tento, né? Aí você Preparar planeja a antes. Claro, próxima semana. eu planejo a próxima semana no final de semana. Então, tem que Uhum. parar um pouquinho no final de semana, fazer, né, a criação, pensar, né, a estratégia, o que vai ser postado Uhum. e fazer aí os materiais, né, as estratégias para poder atender os clientes. Nossa, que loucura, hein? Sim, mas nem sempre dá para planejar, porque todo mundo fala, Uhum. não, né, eu não crio essa ilusão e nem crio para as pessoas que todo mundo. É uma cobrança muito grande você achar que você vai conseguir planejar tudo no domingo, né, no sábado, no domingo, tanto para a vida, tanto para o conteúdo digital. Vão Uhum. acontecer coisas ao longo da semana que você vai Uhum. ter que se preparar, que você vai ter que fazer. Então, eu tenho esse dinamismo, sou bem aberta, acho que isso também me rendeu bastante clientes duradouros. Uhum. Porque eu me adapto também à necessidade, não é aquela coisa fechada, é como se fosse uma agência, que você tudo precisaria Sim. de uma antecedência, né? Uhum. Então, eu me adapto à realidade, tanto minha quanto dos meus clientes também. Ah, e você faz muita postagem assim, durante a semana ou não? É tranquilo? Da minha rede mesmo? Ou Das pessoas. das pessoas? Não, chegou um ponto que eu tive que alinhar, né? Um pacote, assim, não é a questão do todo dia, por isso a Uhum. questão da estratégia também. Legal. Porque não adianta também, né, postar todos os dias e não falar com ninguém, né? Uhum. Então, tenho pacotes variados, assim, de 4 posts por semana, envolvendo tanto stories quanto o feed, né? Então, Uhum. não são todos os dias de todos os clientes. Então, isso chegou num ponto que me ajudou. Ajuda tanto a mim quanto a ficar Uhum. mais saudável também a rede social dos clientes. Que legal. E isso também é um processo também que as pessoas precisam entender ainda, né? Porque assim, eu falo Sim. por assim, eu mesmo, né? Que eu posto todo dia eu tô postando e eu crio conteúdo. Como eu faço esses bate-papo, aí depois eu faço os vídeos curtos e eu quero ficar soltando todo dia. Quero ficar soltando todo dia Uhum. porque naquela sede de aumentar pessoas vendo o seu trabalho para chegar a mais pessoas, porque a gente quer atingir muitas pessoas, porque a gente sabe da transformação do nosso projeto. Sim. Mas às Uhum. vezes também é cansativo, quando você não faz, você fica aquela cobrança. Mas é aquilo que você falou, entender que tem que ter estratégia. Não é porque tá Uhum. pondo todo dia que tá falando com as pessoas todo dia. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso agora, assim, Uhum. principalmente dar algumas dicas para essas pessoas que estão entrando com a sua pequena empresa dentro do Instagram, né? E como que ela faz? Qual que é o básico que ela tem que fazer ali no Instagram? A pessoa para ela gerenciar, né, sua própria rede Isso. de. Uhum. Bom, estar presente é importante, igual você falou, você, né, tenta postar todo dia, isso vai ser visto por uma pessoa ou outra, né? Uhum. E é importante quando você consegue você gerenciar. Hoje eu não faço porque, né, eu não tenho nem como. Tem coisas Uhum. que a própria pessoa precisa mostrar, né? Sim, sem Que é dúvida. igual a realidade, né? O Stories é usado para isso, né? Que eu falo. O Stories é usado para conexão. Uhum. Então você tem que aparecer, você tem que mostrar. Então seria interessante, sim, ao longo da semana, o post no feed, né? Em torno de 3 a 4, né? Para você ter ali um conteúdo, criar ali sua vitrine. Quando as Uhum. pessoas chegarem no seu Instagram, terem coisas para consumir, né? E também continuar uma rotina ali nos stories para poder gerar essa conexão. Então, né, tirar esse peso de ter que ser perfeito, é o que eu sempre falo. Você tem que começar, né? É Uhum. importante que você mostre, que você fale, as pessoas vão se conectar. Então, a constância ela é importante, uma constância que te sobrecarregue de virar uma obrigação, né? Legal. Então, acho que seria legal fazer essa questão dessas postagens, intercalar, acho que o mais importante é utilizar o Reels hoje, que é um Uhum. alcance muito alto, né? E Uhum. ele chega para pessoas que não te seguem, né? Então você tem uma grande oportunidade, né? Você não depende das pessoas que te seguem para ver seu conteúdo. Legal. Então eu falaria, né, para ter esse equilíbrio, mas apostar bastante nos Reels, que não precisam ser extensos, né? Em torno de 30 segundos ali é importante. Uhum. E o que eu poderia falar é que pensar no começo ali do seu vídeo, que você gere né, aquela curiosidade ou gere aquela expectativa para a pessoa ficar no seu vídeo, Uhum. né, para ela consumir o seu conteúdo.
E sempre tem essa questão de pensar em ajudar antes de vender, igual né, eu comentei, não adianta você postar uma foto de uma blusa que você vai vender, Uhum. né? Você tem que postar uma resolução da dor do seu cliente, né? Perfeito. Então, pensar nessa forma, virar essa chavinha do vender para, né, primeiro, dar um conteúdo saudável para a pessoa consumir, para ela querer consumir ali o seu conteúdo, para ela vir depois no final ver, nossa, essa empresa vende uma solução, né? Tem Não isso só um também. produto. Uhum. Uhum, Eu acho bem legal do Instagram, da rede social, esse jeito de vender. Jeito uhum, de vender ajudando outras pessoas. Né? Tava até conversando sim. um tempo atrás com um amigo aqui que tem uma casa de ração, e a gente conversando, falando, como que eu faço para vender mais, né? Eu falei, você precisa estar no Instagram? Aí eu falei, eu tô no Instagram. Eu falei, não, você precisa realmente estar no Instagram. Você mesmo, Uhum, né? Não ficar ali só panfletando, que a gente fala, né? Só sim. colocando a ração tal, remédio tal. Porque se começar a fazer conteúdo assim, né? Ah, para, sei lá, um pet de tantos meses precisa fazer essa vacina. Ah, tem que precisar usar esse tipo de shampoo, sei lá, alguma coisa assim. Criar esses Uhum, conteúdos de ajuda, a pessoa você vai já gerar valor para a vida das pessoas, né? E quando a pessoa uhum, pensar em comprar ração, comprar remédio, de quem que ela vai lembrar? Dessa pessoa que está ensinando ela, né? Então isso eu acho que é uma maneira muito legal assim de pensar em negócio e pensar também em ajudar o próximo. Que eu acho que o sim. Instagram a gente tem muito essa possibilidade. A gente vende sem vender, né? É exatamente isso. Então, por isso que a gente Exato. precisa estar, então, né? Porque assim, vamos supor, empreender mais aqui. Empreender mais, eu não quero que seja o Henrique. Eu não quero que o empreender mais seja o Henrique. Eu quero que o empreender mais Uhum, seja o empreender mais. Que tenha várias uhum, pessoas dentro disso, né? E aí eu vou pro Instagram. Mas como que eu vou mostrar o empreender mais pro Instagram? Como empresa. E o Instagram não sim. conecta assim, né? Uhum, E eu tô aprendendo sim. isso ainda assim, ali, olhando as postagens, no dia a dia, né? Porque eu não quero que seja que as pessoas me veem e ver o empreender mais, não. Eu quero conectar mais pessoas. Eu quero trazer pessoas do digital, quero trazer pessoas de vendas, pessoas do jurídico, pessoas do financeiro e ser mesmo uma comunidade mesmo, empreender mais. Mas é Uhum. aquilo, né? Mas precisa estar também, né? Precisa ter rosto, né? Precisa ter rosto. Porque gera conexão, né? Pessoa com pessoa, né? Uhum, É muito legal, né? Essa questão dos posts, que são muito recorrentes, né? De motivacional, que também gera muita conexão. uhum, São muito, que as pessoas que a gente fala que tem alto repost, né? Que as pessoas sempre estão repostando. Mas uhum, tem que ter essa interação, tem que ter um rosto, né? Por trás da empresa, né? E mesmo uhum, sendo uma comunidade, hoje é o que é a tendência maior do Instagram também, são as comunidades, né? Igual você tem esse intuito, mas uhum, é importante, tem que ter uma voz por trás, né? Não tem uhum, como ter só uma postagem. Então, quem uhum, entende isso, né, igual você falou, hoje você já consegue visualizar conteúdos que agregariam para outras pessoas de uhum, outras áreas. Então, começa a despertar, né, essa mudança de virada de chave. uhum. Então, para quem tem negócio, não adianta. Vai ter que ali mostrar o rostinho, vai ter que falar um Vai pouquinho, ter. né? Vai ter. Uhum. Mas é As bem legal pessoas também ficam. que. Pode falar. Não, é que algumas pessoas têm um pouco de trava, né? Uhum. Tem algumas pessoas que banalizam, porque falam, é fazer dancinha. Eu vejo muito na questão jurídica hoje. Muita Uhum. gente fala, mas você não vai fazer dancinha no Instagram, né? Você não vai Uhum. fazer, né? E as pessoas ficam, né? Eu acho que é o mais difícil é isso, é lidar com esse preconceito de algumas pessoas Sem muito dúvida. conservadoras Uhum. e dessa exposição. Mas você sabendo dosar essa exposição e sendo de forma adequada, não tem problema nenhum, né? Você não vai deixar de ter o seu valor, independente da sua área que seja mais rígida, como por exemplo é a advocacia, Uhum. se você gerar um conteúdo que agregue. Então, é saber equilibrar, né? E o importante é a mensagem chegar, né? Sim. Importante muito é a mensagem, não a forma que tá, né? Lógico, a gente precisa entender algumas coisas. A gente tá aprendendo, né? Mexer com tudo isso, né? Todos. Uhum. E é uma oportunidade também de negócio com essas redes sociais, então a gente está aprendendo com tudo isso. E nada mais que estar conversando aqui com você para a gente aprender um pouquinho, né? Mas, Sim. Débora, me fala um pouquinho assim, do futuro. Vamos pensar no futuro. Você agora está fazendo Uhum. advocacia, tá com o seu negócio também. O que que você pensa assim para o futuro? Como que vai ser tudo isso? Você já falou um pouquinho que quer juntar tudo isso, mas você já tem Sim. planos? Como que é? Tenho. Na verdade, já comecei a colocar em prática, né? Esse início do ano, além de tudo, eu parei e já quis me antecipar e também já prestei a prova da ordem e já passei, estou aprovada.
Que Então, ano que legal, vem parabéns. eu já obrigada. Que legal. Ano que vem eu já começo a divulgar mesmo, já pego a Uhum, minha carteirinha e com tudo isso também já tenho essa questão do estudo no direito, já estou fazendo uma pós em direito do uhum. trabalho previdenciário, que eu acho que é uma área que eu posso atuar e eu consigo continuar ajudando pessoas também, Que né? legal, E eu pretendo também continuar e juntar, fazer uma consultoria jurídica e do marketing. que Então, legal. hoje eu tenho essa intenção de unir, né, essa questão de poder prestar uma consultoria empresarial, por exemplo, e Uhum, também uma consultoria jurídica e do marketing também. E algumas pessoas acabam pecando muito, né? Então, já tem até interesse de negócio de pessoas que vão atuar no digital também e uhum, precisam desse respaldo, né? De um contrato, de um termo. Hoje a LGPD também está muito em alta, né? uhum. Então eu quero unir tudo isso, né? Também eu tenho a intenção, né, de com alguns parceiros da faculdade, né? Alguns amigos que às vezes têm habilidade em outras áreas, poder estar fazendo esse empreendedorismo conjunto, unindo Que a legal. advocacia com o marketing digital, porque às vezes tem até profissões que exigem que você anuncie de uma forma correta, né? Tem o Sim. conselho né, tanto da advocacia, outras áreas que você tem que estar atuando no digital, mas está também seguindo, né, as diretrizes ali. Então, Uhum. fazer essa união e ter uma empresa de consultoria jurídica e continuar com a consultoria do marketing também. Ah, entendi. Então você pretende também ter uma empresa também. Sim. Que legal. Não vai deixar de ser uma empresa, né? Daí, no caso, vai ser a atuação como a consultoria, né, das duas áreas. Que legal, que bacana. Nossa, e vai precisar muito, né, Nanda? Precisar muito disso, Vai, né? Tá sim. precisando e cada vez vai precisar mais, porque com tudo isso que a gente tá vendo, tudo isso dessas inteligência artificial, que tá ficando uma loucura, tudo isso na internet, né? Vai precisar Uhum. ter algumas regras, né? Vai precisar ter alguns amparos, assim, do que pode e do que não pode, porque senão, né, vai Sim. desandar. E o seu Uhum. trabalho vai ser muito importante para orientar essas pessoas, né, para não fazer algo errado. Que Sim. a gente sabe, fazer algo errado pode prejudicar muito e às vezes até, né, prejudicar muito mesmo, né? Sim, que hoje nós falamos de empreendedorismo, mas, né, às vezes o negócio começa a avançar e as pessoas não conseguem expandir, né? Então tem toda uma questão ali que você precisa da consultoria, porque eu posso, não posso, a questão trabalhista, né, do funcionário, que eu Uhum, posso, não posso fazer. Então, tanto do lado da empresa quanto do lado, né, do trabalhador, a gente tem que estar ali respaldando esse direito que as pessoas têm, tanto para não ser injusto com o outro, tanto para você também não sofrer penalidades e crescer de uma forma, né, não correta. Então, eu acho que o legal. empreender também é já visando, você vai fazer isso, você vai crescer, você vai, né, também ter que seguir essa questão, você vai ter funcionário, então é muito mais complexo, né, ter um negócio, né, Uhum, de pensar só faturamento, de você pensar tudo por trás que você precisa de respaldo para poder trabalhar da forma correta, né? uhum, entendi. Nossa, que legal. Eu tô bem aqui, bem feliz de estar contando essa história, porque é um exemplo até diferente daqui de pessoas que a gente já conversou, né? Que tá nessa dupla jornada, que saiu do CLT, começou o seu negócio, agora fez advocacia, quer montar uma empresa assim. Bem bacana tudo isso que tá acontecendo, né? E Uhum. você é bem Sim. nova ainda, tem muita coisa ainda para fazer. Bem contente que tá contando a sua história aqui. É, eu queria só voltar em uma coisa só do digital, que eu acho que dá pra gente ajudar bastante pessoas aqui. Quando você fala, a gente falou sobre dores, né? A gente pensar em Uhum. dores do cliente, né? A gente vai pra Sim. lá, volta pra cá na conversa, é assim, né? Eu tô lembrando aqui e Sim. tentando gerar conteúdo aqui pra gente ajudar pessoas. E às vezes a Uhum. gente fala assim, dores, assim, as pessoas às vezes falam dores, né? Que tipo de dores? Vamos explorar um pouquinho isso, das dores, assim, pra gente vender melhor, assim, para as pessoas que Uhum. querem começar a vender pelo Instagram, gerar conteúdo pro Instagram, justamente para negócio, né? Uhum. Você falou Sim. dores. As dores são, né, os problemas, né, que as pessoas têm, que elas às vezes nem sabem que elas têm, e você leva a solução para elas, né? Então Uhum. você pensa ali como você pode resolver uma questão, né? Um exemplo, hoje eu trabalho com a rede social de uma terapeuta, Certo? que ela faz Ah, legal. massoterapia. Uhum. Então, né, você pensa, a pessoa tá ali, você vai vender a massagem, o pacote de massagem é X reais? Não. Você vai falar o quê? Né? É uma coisa que é um post que gerou muito, que foi assim, a chamada foi, você não vai deixar de ter dores nas costas, É, né? E a pessoa fala assim, ué, como assim eu não vou deixar de ter dor chamou nas atenção, costas? né? Chamou atenção. E ali Uhum. você não vai deixar de ter dor nas costas se você não
parar, olhar seu corpo, saber que você precisa de um tempo de cuidado, saber que você precisa disso. Então, esse é um exemplo claro de dor que a pessoa tem, física até para ficar bem visual, para as pessoas entenderem. No caso, é uma analogia, mas não deixa de ser qual é a dor dela, né? É o cansaço físico, emocional, que é o maior de hoje em dia. Então, você pensa, uma pessoa que vende massagem, uma pessoa que vende né, o alívio de uma dor física e emocional da pessoa através do trabalho dela, da prestação de serviço. Legal. Então, é pensar nisso. Eu vejo que muitas pessoas que fazem esse trabalho de massagem, né, disparam posts assim, né, de pacote, eu faço isso, né, drenagem, massagem, isso aqui, é tanto tempo, tantas horas. E a pessoa chega ali no Instagram, só vê aquilo, né? Só vê ali o preço, o serviço e acabou. Não Agora conecta, a pessoa né? chega, não conecta, a pessoa chega e vê, você não vai deixar de ter dores na costas. E aí a pessoa, né? E você começa a entrar naquela dor da pessoa refletir, realmente, eu não tô bem física, não tô bem emocional. Eu vou parar, vou agendar um horário pra eu cuidar, né, do meu momento aqui que eu tô vivendo. Então, esse é um exemplo de dor, né? Às vezes a pessoa, uma dor, uma pessoa que vende roupa, né? Uma pessoa não tá conseguindo se posicionar no mercado de trabalho, não tá conseguindo, faz entrevista, não... Às vezes é uma questão da pessoa estar se vestindo de uma forma não adequada para o ambiente, né? O que acontece. Então, se você tá ali vendendo roupa e você faz um conteúdo, a roupa ideal para você fazer uma entrevista, então você tá solucionando uma dor, que é um problema que a pessoa tem, que ela não para pra ver que ela tem, e você resolve, você vende de uma forma implícita, né? Que você tá ajudando ela e resolvendo o problema dela e fazendo uma venda de resolver uma dor da pessoa, né? A dor é um problema que a pessoa Legal. tem. Que legal, que legal. Boa explicação, né? Porque assim, né, às vezes a gente sabe de tudo isso, mas as pessoas, né, não conectam às vezes. A gente fala dor, mas que tipo de dor, né? Eu sempre dou a explicação também aqui, porque eu tenho uma empresa que presta serviço de desenhos para engenheiro e para arquitetos. Eu presto esse serviço de desenho, né? Mas o que eu vendo mesmo para ele é tempo, né? Eu tiro essa dor deles de falta de tempo. Que a maioria dos arquitetos e engenheiros tem muito pouco tempo, né? Então, eles deixando com a gente essa parte do desenho, sobra mais tempo para eles se dedicar em tarefas que agrega mais para o escritório, né? Que traz mais retorno para o escritório. Então eu falo para as pessoas, dores é isso, é se identificar, realmente olhar para o cliente, né? Falar assim, qual o problema que eu quero solucionar dele? Aí acha essas dores, a gente fala dores, desejos aqui, é justamente isso, o que é problema deles e o que eu posso solucionar. Aí com o meu produto eu consigo, aí você não vende produto, você vende essa transformação, né? Que a gente tá falando bastante aqui na internet, tem muitas pessoas falando isso, mas eu vejo ainda muitos negócios só colocando ali valores, o que faz, e é só isso. E tem bastante coisas dando errado por causa disso, né? Estatisticamente não tá legal a questão do empreendedorismo no Brasil. Então, uma simples mudança de mentalidade, assim, de pensar em dores, que é o que o marketing trouxe pra gente, né? A gente veio, a gente que estuda marketing, assim, estuda rede social, a gente vê muito isso. E começa a entender mais até as pessoas, né? E isso facilita para o negócio, né? Você pensar nas dores e no desejo do seu cliente, né? Da pessoa. E principalmente ajudar, Facilita. né? Principalmente ajudar. Acho que é o foco principal, né? E até é uma questão, né, que a gente tem muita informação hoje, mais do que tinha, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? E pensar que, no fundo, é a base principal, né? A questão do marketing sempre existiu, essa questão das dores, né? Não veio nem só do digital, é a questão do marketing lá atrás, que já Lá tinha atrás. essa questão, né, do desenho. O pessoal fala muito de persona, eu não gosto nem de usar esses termos técnicos, mas é idealizar, né? Quem é o seu cliente, o que ele precisa, como que eu posso ajudar? Ou se colocar, se eu fosse o cliente, o que eu precisaria, o que eu gostaria de ver, né? Então, fazer esse exercício, é um exercício diário, né? Pra gente poder entender melhor a pessoa. Legal. Ô, Débora, a gente já caminhando pro final do nosso bate-papo aqui, eu queria fazer mais algumas perguntinhas, tá? Mas tá acabando, tá? Não, fica tranquilo. Eu queria que você me falasse alguns momentos, assim, nesse período que você tá empreendendo. Momentos que não foram tão legais, sei lá, que foi desafiador para você, e momentos que foram assim, que você fala assim, até hoje você lembra e você fala, nossa, isso foi bem legal. Só porque a gente aprende com isso. A gente aprende às vezes, com o erro que você cometeu, ou às vezes com o sucesso que você teve aí, uma estratégia que você colocou e que deu resultado, às vezes até atrás de um post mesmo. Conta pra gente aqui. Bom, acho que o momento mais desafiador foi quando eu encerrei o ciclo do e-commerce, né? Hoje eu falo assim natural, mas não foi fácil, né? Acabou gerando ali também uma questão financeira ali, uma insegurança que eu tinha investido, e aí eu parei com aquele giro, né? Então eu investi aquele valor, vendi, e eu tava com aquele costume, né, do giro alto, tanto é que foi a questão que eu acabei, né? Não foi uma regressão, né? Mas para quem olhar
pode pensar, nossa, mas ela era do CLT, ela empreendeu, ela voltou pro CLT, né? Uhum. Então, assim, a gente entendeu esse momento, né, de hoje é muito difícil para quem tem essa questão da liberdade, e ainda é, Sim, eu de imagino. você ficar preso num lugar, né? Hoje eu fico presa na empresa, na empresa, Uhum. 10 horas por dia. Uhum. Então, assim, se você não trabalhar a sua cabeça, você vai ficar frustrado depois que você já viveu empreendedorismo. Só É, que eu tive que dar um passo para trás, né, para poder me reorganizar e depois dar mais passos para frente. Então, não foi fácil, né? Hoje eu lido bem com isso, mas é um exercício na cabecinha ali de você falar, não, eu tô fazendo isso por um bem maior no futuro. Então, uhum. acho que foi bem desafiador ter que Nossa, eu voltar, imagino. porque hoje nosso bem maior é o nosso tempo, a gente sabe disso. E Uhum. às vezes bate, né, na cabeça, eu poderia estar sendo mais produtiva se eu estivesse fazendo tal coisa. Mas é o que eu falo, às vezes se você também tá no CLT, hoje eu tô no CLT inserida ainda aprendendo todos os dias numa área que eu pretendo atuar. Então, às vezes se você tá Perfeito. no CLT que você não Tá soma aprendendo mais nada, nada, né? aí é complicado. Uhum. Talvez aí seria uma questão de buscar, né, mesmo que não seja o emprego dos sonhos, mas pelo menos você ter uma segurança, né, de ter um trabalho fixo, mas que você aprenda todos os dias, ou que você consiga visualizar que você aprendeu todos os dias com situações que você nem imagina. Então Uhum. acho que foi a parte mais difícil foi ter que voltar Nossa, pro eu imagino. CLT. Eu imagino. Eu imagino Sim. porque quando a gente encontra o empreendedorismo e a questão mais da liberdade. Não é a liberdade de não Uhum. trabalhar, não. É a liberdade de criar do seu jeito, de fazer do seu jeito, de fazer os seus horários, de atender quem que você ali pretende atender. E depois, eu imagino como. Na verdade, eu nem imagino como deve ser isso. Sim. Mas É. interessante, interessante. E foi doloroso assim no começo. Eu vi que você tá falando, você tá tranquilo agora. Mas aí você Aham. trabalhou até com esse auto-julgamento seu também de, tá regredindo ou não, porque às vezes fica isso, né, passando, né? As pessoas que estão do Fica. lado também, né? É, É. nossa, é um período, realmente, acho que é desafiador mesmo. Mas aquilo que você Sim. falou, né, Débora, a gente fala muito CLT assim, e eu falo CLT, eu acho até ruim ficar falando isso, sabe, de CLT, porque eu acho que é muito legal essa estrutura, que essa estrutura não está funcionando direito. Mas é muito bom Uhum. quando você está trabalhando dentro de outra empresa e você está aprendendo. Tá aprendendo, tá Sim. somando, tá agregando na sua vida, você tá evoluindo. Isso é muito bom. O ruim é quando você para com tudo isso. Para de crescer, para de evoluir. E aí tem muitas pessoas desse jeito. Aí é ruim. Mas quando você tem um propósito de, não, eu tô aprendendo. Porque às vezes o que acontece, você tá pagando, eles estão te pagando para você aprender. Quando você Uhum. tem essa Sim. mentalidade e você agrega todo o seu valor para essa empresa, é uma troca muito legal. Muito legal. É que aí É tem mesmo. que ajustar essa mentalidade mesmo para não poder Ajusta. ficar frustrada, né? De, eu tô voltando. É. Não. Mas, nossa, eu imagino como deve ter sido Sim. desafiador e acredito que tá sendo também, né? É que hoje você já Sim. vê mais o futuro, né? O passado já tá mais Sim. tranquilo, né? É, e hoje eu tô mais madura também. Eu vejo, né? Nossa, eu olho e falo, meu Deus, como mudou, né? Uhum. Em poucos anos a gente acha que não muda, mas muda bastante, a gente amadurece. Uhum. E aí a gente vê a oportunidade em cada. Você começa a ver a oportunidade em cada, às vezes até em cada fracasso que a gente tem. Sim, sem A gente dúvida. aprende alguma coisa, a gente se fortalece. Então, não é porque deu errado que eu vou, nossa, me afundar e falar, nossa, não vou mais, não vou fazer mais. Então, Uhum. essa ressignificar o que aconteceu, né? Eu sempre falo Sim. isso. A gente tem que mudar essa mentalidade nossa. Tem que mudar. Uhum, E uma das coisas que a gente pretende aqui com Empreender a Mais justamente pensar nisso. Que a gente está aprendendo com isso. Eu estou aprendendo muito com isso. Depois do uhum, autoconhecimento, eu aprendi muito essa questão de, cara, tá tudo bem se errar, tá tudo bem se tentar e não der certo, sabe? Ser muito perfeccionista, querer começar certo. Isso, cara, isso não funciona. não. Você vê outros lugares, vamos supor, até nos Estados Unidos mesmo, que eles têm essa cultura do erro. Cara, realmente investe no erro, que o sucesso vai vir entre os erros. Ele vai vir. Uhum, Só que a gente não, a gente aqui não, tem que ser bom, não pode errar, tem que ser isso, julgamento de outras pessoas, e tá tudo bem se errar, né? Eu tô nessa fase, assim, sabe, de uhum, chegar e olhar e falar, não, vamos investir no erro. Vamos investir no erro, tem que tentar mesmo, e vai que vai. E é isso que você falou, a gente precisa aprender com nossos fracassos, né? O fracasso é para isso. sim, É para isso, né? sim. Ele só vai se tornar Uhum. fracasso mesmo se realmente você parar ali. Se você não Se parou, você pronto. permitir, né? Se Sim. você não parou e usou aquilo que você está falando, você está usando esse momento para criar uma base para uma outra situação, para um outro futuro.
né? Fora o que Uhum. você está fazendo também no seu trabalho, que você gosta, que você falou, tá ajudando outras pessoas, aprendendo muito, mas criando. Então, você tá dando um significado mais importante para isso, né? O Sim. problema é quando você dá um significado só de fracasso para as coisas que acontecem. Uhum. Aí você não vai aprender mesmo. Aí você realmente vai ficar achando que só foi erro mesmo. E o legal é quando você vê outras culturas com essa mudança de mentalidade e como tá funcionando para eles e tá dando certo. Então a gente precisa aprender Sim. um pouquinho com isso, né? Uhum. Aprender, Tá não, vai e sempre faz mesmo. expandindo os olhares para enxergar além daquela situação ali do momento, né? Então, Uhum. quando você já tem né, uma perspectiva do que pode ser, né? Diferente de você trabalhar, né, fixo no emprego e você fazer todo dia a mesma coisa e não ter perspectiva de que você vai estar em um lugar diferente. Então, sempre planejar, por mais que hoje talvez não seja tão confortável, mas pensar, não, o que que eu vou fazer para mudar a minha realidade hoje, né? Sem E dúvida. planejar. Legal. E, Débora, como que é a relação da sua empresa nessa questão? É tranquilo? Como que é? Você diz a questão de eu ter o Sim. empreendedorismo, É. é tranquilo. Hoje, até eu acho que virou muito recorrente, até no meu meio de trabalho, tem muitas outras pessoas que têm outro trabalho fora do trabalho, né? Que a gente fala, Uhum. empreender. Então Uhum. eu vejo que é muito natural e a gente admira e se admira, né? Pessoas Uhum. que. Acho que todo mundo, todo mundo não, mas a grande maioria tá tendo uma dupla jornada, né? Em Uhum. busca de um sonho aí de empreender. Que legal você ter falado isso, porque assim, há um tempo atrás era difícil imaginar isso. Uhum, Teria esse tipo de conversa, né? Ah, sim. eu trabalho aqui e tenho um outro negócio também. Hoje tá ficando Uhum, mais comum mesmo, né? E o sim. importante é se você tá aí, dá conta e tá evoluindo, tá cumprindo suas metas, isso é o mais importante. Porque tá tendo essa mudança mesmo, mas era difícil de pensar nisso, né? Por isso que eu até te perguntei É, aqui, e só que em vários lugares não tá assim ainda, né? Eu é. converso com várias pessoas aqui que até mesmo gostaria de entrevistar aqui, mas fica uma situação um pouco assim, de ainda de receio, sabe? De falar. Assim. Muitas pessoas têm esse receio ainda de. Quando tem, né, um corte numa empresa, eu entendo que talvez a pessoa olhe e fale, mas ele tem uma renda extra, né? Talvez Uhum, seja uma pessoa que possa ser desligada. Então a uhum, pessoa fica com medo, né, sim, de compartilhar que ela tem uma renda fora, porque talvez ela, numa opção de decisão, ela seja a escolha, sim, né? Então a gente sim. sabe que acontece isso, né? A realidade das Uhum, empresas. uhum, Então, eu sei que não é fácil, mas, né, a gente não pode deixar também de se posicionar, né, dependendo da abertura que você tiver, de você uhum, realmente falar a sua realidade, né? Porque a pessoa às sim. vezes não sabe que você tem, mas não sabe a realidade. Que ela Uhum, não, ainda tem uma saúde financeira. Muitas pessoas empreendem, olham e falam, nossa, a pessoa tá faturando horrores, mas sim. ela não sabe que o negócio ainda tá começando, né? Uhum, Então, acho que talvez uma oportunidade esclarecer que é um sonho, né? E que uhum. ainda não, não é uma saúde financeira. Então, talvez seja um dos receios das pessoas compartilharem também. Sem dúvida, acho que esse aí acho que é o principal receio mesmo. Legal, Uhum. legal, Débora. Ô, Débora, o que que você mais aprendeu com o empreendedorismo nesse tempo que você tá com seus negócios? Ah, eu acredito que ter a mente aberta, acho que me reinventar sempre. Acho que o maior ponto ali foi trabalhar, né, a mente ali, acho que se abrir para coisas que você talvez não nem imaginava. Acho que estar aberto, né, a mudanças e lidar com a questão de você não, no meu caso, não se cobrar tanto, né, que a gente falou. Uhum, E eu acho que foi essa questão de se reinventar mesmo, de estar aberto para se reinventar e não ficar parado ali, estagnado numa situação que pode ter sido, né, não tão boa. uhum. Legal, que bacana, que bacana. Ô, Débora, antes de eu fazer a última pergunta aqui, passa suas redes sociais, o pessoal te encontrar, ver seu trabalho. Sim. O meu Instagram, né, de trabalho como estrategista é o VN Comigo, né, o arroba VN Comigo. Legal. Também tenho o meu particular, que é Débora.Mariotto, que é o meu pessoal, mas acaba sempre, né, Uhum, compartilhando coisas legais também. uhum. Em breve terei um novo ano que vem, mas aí eu passo para vocês. Pretendo fazer um voltado mais para conteúdo de jurídico mesmo, da consultoria jurídica. Então, por mais Uhum. que eu esteja presente nas redes, acho que é importante fazer essa separação. Mas por enquanto, Legal. minha rede principal é o Instagram mesmo. Uhum. E o que que você pretende ajudar nesse novo Instagram? Só pra gente dar uma prévia aqui. Só para Qual, dar uma prévia. qual que é o propósito? Bom, hoje eu vejo situações do dia a dia. Eu acho que é o que é mais recorrente são situações, né, de relação de consumo, né? De
até na questão do digital. Então, às vezes, muitas pessoas acho que não sabem o que tem direito, né? Então, talvez essa questão do e-commerce, né? Da compra online aumentou demais. Uhum. Então, essa parte do consumidor acho que vai ser uma parte de grande foco que eu vou dar nas redes sociais do Instagram. E eu Legal. pretendo também no LinkedIn, que eu acho que é uma rede mais profissional. Eu também tenho o LinkedIn, né? Uhum. Daí já é mais voltado para o meu perfil como profissional do direito. Fazer Uhum. uns conteúdos da parte empresarial também, da parte da lei de proteção de dados, que atinja mais empresas mesmo. Na Uhum. parte de contratos, porque o Instagram vai ser uma rede mais voltada para pessoas físicas, né? Pessoas comuns. E eu vou utilizar do LinkedIn para conversar mais com os CNPJs, né? Com a parte empresarial. Que legal, que legal. Bacana, bacana. Acho que vai ajudar muitas pessoas aí. Bem legal. Sim. Débora, para essas pessoas que têm vontade de empreender, né? E que também Uhum. quer começar assim, do jeito que, como está a sua realidade hoje, né? É, trabalhando para outra pessoa e quer começar um negocinho para ter uma renda extra, ou até mesmo para começar a construir o próprio sonho, né? Entender tudo isso, Uhum. testar, não sei, às vezes produto, testar serviço. Qual dica que você dá? E assim, dica, conselho, que você dá para essas pessoas que querem seguir esse caminho também? Bom, eu digo sempre o que eu falo para as pessoas que querem, né, começar no Instagram é comecem do jeito que for. É uma frase que eu falo muito, né, que é muito famosa também, né, que é faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, né? Perfeito. Então, às vezes muitas pessoas ficam colocando impedimentos porque elas falam, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Mas senta e fala, eu tenho o essencial que eu posso começar hoje? O que que eu preciso para começar hoje para fazer o que for, né? Uhum. Para vender né, um produto, um serviço, eu consigo fazer? Como é que eu consigo estruturar? E se você tiver o mínimo necessário, começa, né? Uhum. Comece. Acho que a palavra é começar, né? Ou até recomeçar, dependendo de quem for. Uhum. E faça em pequenas proporções para você, né? Algumas vezes, muitas pessoas, né, acabam se perdendo por querer, né, começar com muito, dependendo se for produto, né? Eu vou comprar muito, vou Uhum. vender. Acho que foi assim que eu comecei, quando eu lembro lá da questão das roupas. Né? Você compra R$ 1.000 em roupa, depois 2.000, depois 3.000. Então Uhum. começa aos poucos, mas comece, né? Não paralise pelos medos e Uhum. tenta e comece. E mesmo se você, né, não tiver o resultado esperado na primeira tentativa, não desista e persista, né, no seu sonho, na sua vontade, ou também, né, não persista cegamente, né? Uhum. Pare, reflita, veja o que você fez, né, que não deu tão certo e tenta recalcular a rota. Que legal. Acho que é isso. Bacana, bacana. Bela dica e belo conselho, porque tem muitas pessoas, porque assim, as pessoas que eu quero conversar, que eu quero chegar até, essas Uhum. pessoas que têm um sonho de empreender. Eu não quero nem Sim. falar com as pessoas que, assim, eu quero falar também, mas eu não quero convencer ninguém a empreender, porque eu sei que é a Uhum. dificuldade do empreendedorismo. Eu quero falar com as pessoas que tá nesse ponto, pensando, mas tá travada. Sabe, tá Uhum. travada. Eu não tenho um produto bom, não tenho um serviço, eu não sei como começar, eu não tenho todo o dinheiro, não tenho equipamentos bons. Essa é a minha webcam, que é a da mais barata que tem, né? Uhum. E se eu fosse Sim. esperar comprar uma câmera aqui top, eu não começaria, não estaria um ano com esse canal. Essa prateleira que tá aqui atrás é um pallet que eu mesmo fiz, coloquei aqui, Uhum. né? Essa questão de começar, eu acho que é o mais importante, né? Porque tem Sim. muitos sonhos dentro só da cabecinha das pessoas. Uhum. E isso você vai só ver se dá certo quando você colocar no mundo. Mas só Sim. que a gente fica preso naquela questão do erro, aquela questão do fracasso, aquelas questões de o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, até a questão própria mesmo, né? Por isso que eu falo muito que a principal mensagem do Empreender a Mais é a pessoa se autoconhecer, trabalhar nela primeiro, né? Para depois ela vir para o mundo com a sua empresa. A gente até usa uma frase aqui que antes da sua empresa vir no mundo, ela precisa nascer dentro de você primeiro. Porque a gente sabe que a empresa é a cara do dono. Se o Sim. dono tá mais ou menos, a empresa vai estar mais ou menos. Se o dono tá meio bagunçado, a empresa vai estar meio bagunçada. Então, às vezes a gente acha que é o negócio, que é o produto, que é o serviço. Não. Às vezes não. Eu tenho quase certeza que sempre na maioria das vezes, né, vamos falar assim, é a própria pessoa. Mas você só vê tudo isso se você começar, né? Se você dá esse passinho. Então, a ideia nossa aqui é contando a história de pessoas assim que já estão empreendendo justamente para isso, para fazer as pessoas dar esse salto aí. Start. Começar. Uhum. Aquilo que você falou, começa. Começa. Começa e vai aprendendo no caminho. Débora, Sim. gratidão pelo bate-papo. Fiquei muito contente de contar a sua história aqui.
no momento que você está vivendo, que eu creio que a gente vai chegar e falar com bastante pessoas que também estão nesse momento, né? E eu tenho certeza que as pessoas que vão estar nesse momento talvez vão aí te chamar aí para conversar, como você está lidando com tudo isso, como é que você está fazendo tudo isso, né? Porque é um bate-papo diferente aqui pro canal, né? Sim, Era CLT, depois começou o seu negócio, hoje está CLT e com negócio, aí agora pretende abrir uma empresa que tem esse formato também, né, de ter a sua própria empresa, de empreender e também, né, é uma mistura, né? Então é bem sim. legal, é bem legal. Bem legal, fiquei bem contente de contar a sua história aqui, o seu jeito bem tranquilo aí, parabéns pelo seu jeito, né, de estudiosa, tá sempre querendo fazer as coisas, né? Tomou bastante decisões difíceis de vida, né? Decisões Sim, difíceis, a nossa vida é feita de decisões difíceis, né? E com você tomou certeza. várias aí, e tá tomando ainda, né? Mas é aquilo que você falou, precisa posicionar, precisa falar as coisas, precisa arriscar e tentar. A gente precisa tentar, né? Parabéns, Uhum. parabéns pela história e gratidão novamente por ter investido seu tempo aqui no Projeto Aprender Mais. Obrigada. Eu quem agradeço o convite, fiquei muito feliz. Admiro muito, né, o trabalho, o seu trabalho. Fiquei muito feliz em conhecer. Hum, Fiquei muito feliz em ver o vídeo, né, da Trifolium com o Israel. E ele comentou, não, eu vou falar para eles também falarem com você e tudo mais. E quando uhum, eu vi, né, todo o conteúdo que vocês estão, né, fazendo, eu fiquei admirada e fiquei muito feliz por uhum, essa iniciativa. Acho que é muito importante uhum, ter esse conteúdo de qualidade e com esse intuito, tanto, né, no Instagram como no YouTube. As pessoas precisam de mais disso, né, de mais uhum, informação, de mais acesso. E você está fazendo isso, né, fazendo esse link das pessoas que têm o que falar para as pessoas que precisam ouvir. E acho uhum, que isso é grandioso e vem de tudo que a gente acredita, que acho que o final de tudo, como a gente falou, é ajudar pessoas, né? A elas se encontrarem, igual você falou do autoconhecimento, para que elas possam contribuir mais com o mundo também, com o que elas forem oferecer no empreendedorismo. Então, legal, parabéns para vocês também aí pela iniciativa. legal, legal. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau, viu, Débora? Até mais. Tchau, prazer, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.